Você sabia que agora o Brasil possui uma data especial para celebrar o Dia Nacional da Saúde Única? O dia é 3 de novembro e passou a ser comemorado com a Lei 14.972, sancionada em janeiro de 2024. Mas você sabe o que é saúde única? O conceito é tão importante para a saúde pública que vale a pena aprofundar um pouco nesse tema. O termo, em inglês, é chamado de One Health, e é um campo de conhecimento que reconhece a interconexão entre saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Ou seja, não se pode olhar a saúde dos humanos compartimentada, ou a parte da saúde animal e do ambiente. A proposta é baseada na ideia de que muitas doenças podem ser melhor prevenidas e combatidas por meio da atuação integrada entre medicina veterinária, medicina humana e outros profissionais e áreas da saúde. Um exemplo disso são as zoonoses, causadas por bactérias, vírus, parasitas, fungos e outros micro-organismos. As zoonoses podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos e vice-versa, de forma direta através do contato com secreções, mordeduras ou arranhaduras, e de forma indireta, por meio de vetores como insetos e alguns parasitas. Como mostram dados da Organização Mundial da Saúde, 60% de todas as doenças que afetam seres humanos são zoonoses. Para detalhar melhor esse tema tão vasto, vamos conversar com alguns professores da universidade para conhecer as abordagens da saúde única, entender como é que esse campo pode adentrar ou mesmo contribuir para a sua área de conhecimento. Eu sou Felipe Velames. E eu sou Gabriel Eide. Somos estagiários da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública. Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. A saúde única não é um conceito tão novo. Ao contrário, a relação estreita entre a saúde humana, animal e ambiental já foi percebida por civilizações antigas e um exemplo disso é o conhecimento tradicional dos povos indígenas. Essa percepção, felizmente, vem se aguçando, tanto que em 2000 foi criada a One Health Commission, e a partir de 2010 vem sendo realizado a cada 2 anos um encontro internacional sobre o tema, o World One Health Congress. A partir da pandemia de Covid-19 e dos sucessivos surtos epidêmicos no mundo, a abordagem de saúde única não poderia fazer mais sentido, como mostram nossos convidados. A professora Maria Tereza Pepe Rasolini, do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública, fala sobre a importância dessa abordagem. A saúde única, a gente acha que ela é muito nova, mas ela não é nova. Ela ganha relevância, ganha mais visibilidade, né, nos últimos anos. Tá? Então, o que é a saúde única? Né? Ou One Health, como a gente tem, como a gente pode também se referir. Né? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde única ela é uma abordagem que integra, né, e unifica com vistas assim para otimizar e equilibrar de forma sustentável a saúde das pessoas, dos animais e dos ecossistemas. Ou seja, o que isso traz para nós? É o reconhecimento que a saúde dos seres humanos, dos animais, tanto domésticos como selvagens ou de criação, né, das plantas, do ambiente em geral, né, e aqui a gente está falando também dos ecossistemas, eles estão intimamente ligados e são interdependentes. Como eu falei anteriormente, a saúde única ela vem ganhando cada vez mais espaço dentro do debate da saúde. Então, dentro das discussões científicas, porque tratam assim de questões ligadas à saúde e à epidemiologia. Mas esse termo já foi cunhado há vários anos, mas a partir de 2007 é que tanto a Organização Mundial da Saúde, como a Organização Mundial de Saúde Animal, e como a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, elas passam a desenvolver ações conjuntas, né, estratégias conjuntas dentro desse conceito, levando em consideração
a saúde única com o intuito, então, de se reduzir riscos emergenciais, disseminação de doenças infecciosas, que elas resultam, né, da interface entre animais, humanos e ambiente. A gente parece que está falando de uma coisa muito vasta, né? E estamos mesmo, porque aqui a gente fala, a gente tem em mente, então, como é o caso da alimentação, da, dos recursos hídricos, dos recursos energéticos, dos serviços ecossistêmicos. Então, são preocupações que são amplas mesmo, né? Mas a gente percebe também que mesmo aqui a gente pode ter uma aplicação em níveis, né? Tanto comunitários como regionais, nacional, né? Continentais. E esse é um desafio, porque imagina a gente, né, integrar todas essas áreas, né? Que é multidisciplinar. Aqui a gente tem biólogos, veterinários, médicos, enfim, epidemiologistas, e também o pessoal do setor que não é do acadêmico, né? Que não é da academia, né? Que é a agricultura, a pecuária. Então a gente também tem atores que são acadêmicos, mas atores não acadêmicos e atores, né, que fazem a gestão, né, também, né? Então os órgãos também públicos, né, entidades públicas, né, os poderes públicos. Então, sem dúvida, é um desafio também, né? Então, assim, só para sumarizar essa parte, né? Então, assim, essa interface ambiente, saúde animal e saúde do ser humano, né? Aqui eu estou falando da saúde ambiental, vê isso, né, enxerga todo o espectro, né, de controle das doenças, desde a promoção, passando pela prevenção, a preparação de resposta e gestão, e, por fim, a gente tenha em vistas a saúde global. Então, não é só a saúde da população brasileira, mas a saúde como um todo, já que é tudo interdependente e integrado. Professora do Departamento de Saúde Ambiental, Maria Pepe é também coordenadora do Laboratório de Microbiologia Ambiental e Resistência a Antimicrobianos, o MicroRes. Por isso, um dos assuntos que ela mais estuda é a avaliação da qualidade microbiológica e parasitológica de matrizes ambientais, como a água superficial e subterrânea, a água de consumo humano, o lodo de esgoto, o esgoto tratado e bruto e a água de reuso, um assunto que tem tudo a ver com a saúde única, como explica a docente. A saúde ambiental, né, como vocês sabem, ela também faz parte, né, do SUS, né, que tem trabalhado como nas atividades específicas de controle e prevenção de algumas doenças, especialmente as zoonóticas, né? E aí a gente entra na questão de que está tudo interligado. Então, a degradação ambiental traz consequências para a saúde humana, né? Então, e aí a gente pode ter alguns exemplos. Por exemplo, a contaminação das águas, dos recursos hídricos, especialmente aqueles que são destinados para o abastecimento público, quando contaminadas por dejetos de bovinos ou de outros animais de criação, como aves, por exemplo, contaminam essa água que vai ser, então, utilizada tanto para irrigação agrícola como para abastecimento público. E se a gente tem essa circulação desses patógenos zoonóticos, a gente está espalhando, né, essa contaminação e chegando, então, ao consumo, tanto pela água como pelos alimentos, e podendo, então, ser fazendo parte dessa cadeia de transmissão desses organismos patogênicos. Então, veja como está interligado, né, a saúde humana com a ambiental, né, e com a saúde animal também, né. Então, esse é o meu campo de trabalho, né, por exemplo, a contaminação, das águas, né, especialmente aquelas que vão para o abastecimento público. Um outro exemplo também é a pressão que esses contaminantes que vêm do ambiente
né, e de novo recursos hídricos, mas pode ser para alimentos também, é a pressão que isso traz para o ambiente, e com ele trazendo aí essa super preocupação da Organização Mundial de Saúde e da comunidade científica, que é a resistência a antimicrobianos. Né. Hoje é um desafio enorme em saúde pública a resistência a antimicrobianos. E isso vem muito da pressão exercida no ambiente com uma seleção, né, de bactérias e seus genes circulando e bactérias resistentes a antibióticos circulando no meio e colocando, então, o tratamento clínico em risco. Né. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde coloca como um dos principais, das principais ameaças em saúde pública. A gente já tem muitas mortes em nível global por conta da resistência a antibióticos, né. Então isso a gente tem trabalhado também, né, no meu campo de pesquisa em saúde ambiental, justamente com a circulação de bactérias resistentes no ambiente, esgotos, rios impactados, por esgotos domésticos, né, por escoamento de terra contendo dejetos de animais, e a gente tem visto que tem uma circulação importante dessas bactérias resistentes e dos seus genes de resistência também. A professora Tamara Nunes de Lima Câmara, pesquisadora na área da entomologia, ressalta a importância do olhar integrado para o entendimento das epidemias que acometem a humanidade. Bom, então, como a gente sabe, né, a abordagem da saúde única é exatamente a integração, né, da saúde animal, da saúde humana e da saúde ambiental. E por que esses três elementos são tão importantes de serem destacados, né? Porque são os elementos necessários, né, o homem, o animal e o ambiente, para que um determinado patógeno circule, né, consiga manter o seu ciclo de transmissão. Então, se a gente pensa nas arboviroses, as arboviroses elas são causadas por arbovírus, né, que em sua grande maioria tem uma origem zoonótica, ou seja, tem uma circulação entre animais silvestres e artrópodes vetores, especialmente os mosquitos, então, dentro de um ambiente favorável, né, dentro de um ambiente que estabeleça a circulação, a manutenção da circulação daquele arbovírus. Então, quando a gente olha a arbovirose, tendo o homem passando a fazer parte, né, desse ciclo de transmissão desses arbovírus, a gente consegue estabelecer, né, a importância da saúde única, de uma só saúde, né, um termo ou outro, uma expressão ou outra, para enfrentar as arboviroses. A gente focar na saúde animal, na saúde humana e na saúde ambiental, para tentar reduzir o nível, né, o risco de transmissão dessas doenças causadas por arbovírus para o homem. Né? Você manter um ambiente saudável, e a saúde humana e animal também observadas, né, olhadas. Quando a gente olha, por exemplo, para uma febre amarela, né, o que a gente tem, em modo geral, para as arboviroses? São doenças que têm um ciclo original, né, um ciclo estabelecido dentro do ambiente silvestre. Então, o homem passa a fazer parte desse ciclo de transmissão desse patógeno, desse arbovírus específico, quando ele invade aquele ambiente silvestre, quando ele passa a fazer parte daquele ciclo de transmissão natural, quando ele ele invade aquele habitat natural. Então, a gente tem as ações antrópicas essenciais, assim, importantíssimas para a exposição do homem a esses patógenos, porque a gente passa a entrar em contato com patógenos que que estão circulando ali naquele ambiente natural. Então, a modificação no ambiente, né, faz com que o homem se aproxime desses animais silvestres, que são os hospedeiros vertebrados, daquele ciclo natural de transmissão do arbovírus, e passa a ficar exposto às picadas dos vetores, né, dos artrópodes vetores, que são especialmente os mosquitos. Então, a gente a gente invade aquele ambiente e passa a fazer parte, né, a gente fica exposto àquele ciclo de transmissão, podendo vir a fazer parte
da transmissão desse patógeno, desse arbovírus. Isso é o que acontece na febre amarela, né? Isso que acontece com vários outros arbovírus que a gente tem aí que circulam em ambiente urbano hoje em dia, que tem origem zoonótica, tem uma origem silvestre, uma origem de ambiente preservado, e que a gente entrou em contato principalmente porque se expôs àquele ambiente que a gente modificou. Segundo a professora Tamara, as mudanças climáticas globais vêm ocasionando o surgimento de novas doenças, particularmente as zoonóticas. A ocorrência de casos de dengue em regiões frias é resultado das alterações climáticas, tendo em vista que em climas frios tradicionalmente há pouca ou nenhuma proliferação de mosquitos, mas isso vem mudando. Isso aí está muito relacionado às mudanças climáticas também, né? Que também é uma consequência, né? Um reflexo da ação antrópica, né? Então, as mudanças climáticas, o aumento da temperatura, né? Isso aí é observado, o aumento da temperatura terrestre, né? Em nível global, a gente observa desde a Revolução Industrial, que foi exatamente quando o homem começou a mudar aí radicalmente o ambiente, né? O que acontece é que essas ações, né? Que cada vez mais é, comprovam que tem um impacto na mudança climática. Hoje em dia é um assunto de muita preocupação, né, porque a gente observa, e acho que não tem como não enxergar, né, as mudanças que a gente tem observado mundialmente, e essas mudanças climáticas elas vão fazer principalmente com que a temperatura global aumente. E os mosquitos, eles são muito sensíveis a essa variação de temperatura. Então, por exemplo, o Aedes aegypti, que é um mosquito que tem uma distribuição bem ampla no mundo, né? Mas ele fica principalmente nas áreas de clima tropical, subtropical, porque são áreas que têm a temperatura, são áreas de temperaturas mais elevadas, né? Ele é um mosquito mais de calor, né? Mais de temperaturas altas. Quando você tem as mudanças climáticas, o aumento da temperatura global, você cria áreas novas para expansão não só do Aedes aegypti, mas de outras espécies também que podem atuar como vetores. Então, você tem países que tinham temperaturas mínimas baixas, que era um fator limitante para a distribuição do Aedes aegypti, passando a ter, com as mudanças climáticas, uma temperatura mínima maior, mais elevada, que já é tolerável pelo Aedes aegypti. Né? Ele já consegue tolerar aquela temperatura mínima naquele determinado local, inclusive alguns países da Europa, que antes ele não tolerava porque eram temperaturas mais baixas. Então, essa mudança climática ela tem realmente um impacto mundial, e para os mosquitos em escala global, é isso, você aumentar a área de distribuição dessas espécies, fazendo com que haja um perigo aí iminente de você estabelecer a transmissão de dengue e de outros arbovírus em locais que antes não existia essa transmissão, porque tinha esse fator limitante da temperatura para o mosquito. E não podemos deixar de falar de que forma a ação humana, em especial a configuração geográfica e espacial dos grandes centros urbanos, inferem na saúde humana e vice-versa. Para tratar deste tópico, temos a participação da professora Lígia Viseu Barroso, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O foco do nosso grupo de pesquisa é compreender como a configuração do espaço urbano, especificamente do município de São Paulo, explica a distribuição espacial dos desfechos de saúde, ou seja, como que se distribui a mortalidade, as internações, as ocorrências de casos de diversas doenças e espacialmente, e por que elas ocorrem dessa forma. Então, o conceito de saúde única, apesar de relativamente recente com esse nome, ele tem permeado a saúde pública, a epidemiologia e mesmo a geografia há bastante tempo. Ou seja, em essência, quando a gente parte desse conceito de saúde única, estamos reconhecendo que a chave para a saúde humana está no equilíbrio, no ecossistema, na conservação da biodiversidade, e entendendo que prevenir o surgimento de zoonoses passa necessariamente por propor soluções que tenham em vista o bem-estar humano, animal e do planeta. Portanto, olhar para a saúde a partir do conceito de saúde única exige envolver a complexidade,
A gente tem que pensar em uma análise integrada, que é uma abordagem natural na área da geografia, por exemplo. Então, no ambiente urbano, onde se encontra a maior parcela da população no Brasil, o nosso grupo tem estudado como os elementos, principalmente aqueles que podem ser modificados pelo planejamento urbano, se relacionam com a saúde das pessoas. Por exemplo, temos estudado como o relevo do município de São Paulo se relaciona com o deslocamento a pé na cidade, já que uma cidade mais caminhável vai promover um estilo de vida mais ativo e, portanto, mais saudável. Mas a gente também sabe que o relevo tem uma relação importante com o microclima da cidade, com a poluição do ar, com a disseminação do ruído, com a ocorrência de inundações e escorregamentos no período das chuvas, que vão afetar diretamente a nossa saúde. Ou seja, é tudo muito interconectado. Também estudamos as relações entre a presença e a distribuição de parques, de ciclovias, de ambientes abertos e o deslocamento ativo das pessoas na cidade. E nesse tópico, a gente tem contribuído com um estudo internacional envolvendo 25 cidades de 19 países para a elaboração de indicadores espaciais de desenho urbano e características de transporte que vão orientar para que a gente consiga atingir a meta de cidades saudáveis e sustentáveis. Agradecemos mais uma vez a participação das professoras que puderam nos esclarecer sobre a importância do conceito de saúde única. E não se esqueça, dia 3 de novembro é com certeza uma data que merece ser comemorada, pois é o Dia Nacional da Saúde Única. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para nosso e-mail imprensa.fsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde é Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e Threads. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Entrevistas e roteiro, Felipe Velames e Silvia. Locução, Felipe Gabriel Eide. Edição, Gabriel. Artes, Felipe.